Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teriam sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nessa liturgia da palavra de hoje, vem nos exortar a todos nós que somos cristãos católicos, praticantes, também aos que dizem que são cristãos católicos, mas que não praticam. Então, são para aqueles que dizem: eu sou cristão, eu sou católico, todos nós. E vem nos exortar a dar exemplo, a dar testemunho. Veja, qual era o contexto dessa primeira leitura de Paulo aos Tessalonicenses. Nós estamos aqui no capítulo 3 da segunda carta dos Tessalonicenses. No capítulo 2, depois, se você hoje tiver um tempo, pega ali o capítulo 2, é pequeno, você vai ler. Paulo vai exortar, no capítulo 2, sobre a segunda vinda de Jesus, sobre a parousia. Porque o que estava acontecendo? Paulo ali vem exortar para que eles não se desesperem, não percam a cabeça achando que Jesus vai chegar naquele momento. Porque o que vinha acontecendo? Muitos que estavam dentro da comunidade, que se diziam cristãos, que estavam vivendo de qualquer maneira, e outros de fora também vinham como falsos profetas, com discursos dizendo que Jesus estava voltando ali naquele momento, mandavam cartas. Paulo, nós vemos no Novo Testamento, a maioria são as cartas de Paulo. E naquele tempo era comum mandar cartas para as comunidades. E muitos estavam mandando cartas para as comunidades e para os tessalonicenses, dizendo que eram, a mando de Paulo, que eram cartas verídicas. E dizendo que Jesus estava voltando naquele momento, fazendo com que o povo se desesperasse, perdesse a cabeça. E o capítulo 2, o restante, Paulo vai explicando os sinais da volta de Jesus. Ele vai dizendo: não se desesperem, eu vou explicar para vocês os sinais que vocês devem observar antes da vinda do Cristo. Ainda não é agora, não se desesperem. E daí ele vai elencando alguns pontos para que a comunidade fique alerta que ainda não é a segunda vinda. Jesus não está voltando naquele momento, Paulo explicando, para que eles não perdessem a cabeça. E aí, no final da primeira leitura, nós vemos no final, Paulo fala: a saudação vai de meu próprio punho. E ele bota: Paulo, é esta a minha assinatura em todas as minhas cartas, é assim que eu escrevo. Ele falando, após escrever essa carta, ele assina, coloca o selo da assinatura dele, dizendo: olha, minha assinatura é essa, é assim que eu escrevo. Não sejam enganados pelos falsos profetas que estão mandando cartas dizendo que é a minha assinatura. Então, Paulo firma ali, mostrando qual é o ensinamento que eles devem seguir. E aqui eu já coloco um ponto para todos nós. Meus irmãos, uma regra para todos nós: sigamos o que a igreja fala. O que a igreja coloca o selo dela de assinatura na doutrina católica, e aqui nós estamos falando para católicos, então nós devemos seguir o que a igreja carimba com o seu selo.
Ali o que os santos padres durante séculos foram firmando como doutrina, os ensinamentos, a revelação. Portanto, quando perceberem que existem pessoas de dentro da igreja, seja qual for o cargo, à frente, ou seja quem for, ensinando coisas duvidosas, e aí é fácil perceber, nós temos o catecismo da Igreja Católica, aquele amarelinho, que todos nós devemos ter em casa. Ali está a doutrina. O que vai fora daquilo é duvidoso. E aí nós percebermos quem são os falsos profetas, aqueles que estão enganando, falando por si próprio e não pela igreja, falando o que querem. Aí nós devemos ter muito cuidado, meus irmãos, porque hoje existem muitos, aí nós temos visto muitos que se dizem católicos e andam defendendo, propagando coisas totalmente contrárias, defendendo até práticas que a igreja não ensina e até relativizando os mandamentos da igreja. Os mandamentos que o Senhor nos deu, os 10 mandamentos. Tanto faz, não é bem assim. Eu vou explicar de uma forma mais fácil. Cuidado. A igreja nos ensina, a revelação já foi nos dada, não muda. O que a igreja sempre ensinou ao longo dos séculos é aquilo que foi a revelação e que não muda. Um dos pontos que Paulo fala da segunda vinda e que ele explica aos Tessalonicenses é a apostasia, a negação da fé. E hoje nós temos visto muito. E muitos que dizem, eu sou católico, mas vivem totalmente contrário. Dizem que são católicos, mas defendem práticas que a igreja abomina. Muitos em Tessalônica viviam na preocupação de que Jesus estava voltando. Então eles diziam, então não precisamos fazer mais nada, Jesus está voltando, é agora. Então muitos não trabalhavam, viviam na ociosidade, e daí Paulo vem falar diretamente para esses. Muitos não queriam trabalhar, e por isso Paulo fala aqui, se não trabalha, não deve comer. Muitos viviam à custa dos cristãos que estavam ali vivendo corretamente, vivendo os ensinamentos, trabalhando, e muitos vivendo na ociosidade, no desinteresse, na desordem, de forma irresponsável. Ao passo que eles diziam, Jesus está voltando, eles não viviam se preparando para essa segunda vinda. E daí eu lembro daquela passagem das virgens prudentes. Umas tinham óleo suficiente e tinham guardado o óleo para se acabasse ali da lamparina. Outras não, acabou o óleo ali, a vela apagou, ficaram fora da festa, ficaram fora do reino. Ao passo que eles diziam que Jesus está voltando agora, eles não viviam coerentemente. Viviam na ociosidade, viviam na desordem, de forma totalmente contrária ao que Paulo vinha ensinando em todas as comunidades, e principalmente aqui, falando na igreja de Tessalônica. Meus irmãos, se nós não vivemos coerentemente hoje, claro, essa pandemia e toda essa realidade, às vezes a gente pode pensar, nossa, Jesus está voltando, mas calma. Assim como Paulo falou ao Tessalonicenses, eu falo aqui em nome da igreja, ainda não é a segunda vinda. Os sinais nós já temos na palavra. Os sinais estão aí, estão começando. É o início, como o Senhor falou um dia. Os sinais são para preparar, para ver que a estação está chegando. Os sinais estão aí. O Senhor vai voltar, Ele prometeu. Mas ainda não é agora ainda. Mas veja, se nós não vivemos coerentemente e hoje, numa vida virtuosa, vivendo os ensinamentos conforme a igreja, o Cristo nos mostrou e a igreja repassa para nós, se não vivemos uma vida coerentemente hoje, uma vida virtuosa, uma vida santa, não se engane que vai ser difícil viver depois. Muitos acham que, eu deixo para depois, lá na frente, no final da minha vida, eu me converto, no final da minha vida eu estiver na velhice, eu vou vivendo os mandamentos. Se engana quem pensa assim. Porque se eu já vivo incoerentemente hoje, eu vou me entrelaçando numa vida de desordem, como alguns em Tessalônica. E daí, quando o Senhor vier,
pode me pegar de surpresa. Mas aqueles que vivem hoje coerentemente, sem se desesperar que o Senhor está voltando, porque o desespero já é um ponto difícil, porque aqueles que esperam no Senhor e esperam a segunda vinda, isso gera paz. E aí, se há um desespero, é porque existe algo que precisa ser consertado. Então, meus irmãos, a segunda vinda do Senhor deve nos trazer paz. E aí, é fazer um exame de consciência de como nós estamos vivendo. Vivendo coerentemente o Evangelho, vivendo coerentemente o que a igreja ensina. Paulo fala aqui, depois ele dizendo, e com palavras duras: intimamo-nos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a convivência de todo irmão que leva vida ociosa e contrária à tradição que de nós tendes recebido. Veja, ele diz: não imiteis essas pessoas. Se dizem que são da comunidade, que estão entre nós, mas não vivem conforme, então não imitem essas pessoas e se afastem delas. E aqui, veja, Paulo está falando de pessoas que estão dentro. Imagina se Paulo fizesse uma exortação para as pessoas que estavam fora. E aqui eu lembro de muitas pessoas que acabam vivendo más companhias, de pessoas que não são cristãs, e vão vivendo uma vida fora da igreja, vivem com amigos que são fora da igreja, vivem incoerentemente. Às vezes até os pais dizem: não ande com essas más companhias, e insistem dizendo que não tem nada. Cuidado, né? Aqui, aquele ditado, né? Uma batata podre dentro de um saco de batata boas pode apodrecer todas, né? Então, temos que ter muito cuidado. Paulo aqui está falando de pessoas dentro da comunidade, mas aqui nem se fala daqueles que estão vivendo incoerentemente e que você quer ser amigo, quer andar onde eles estão. Muito cuidado. Mas voltando aqui aos que se dizem cristãos, veja Paulo falando: sabeis perfeitamente o que deveis fazer para nos imitar. Não temos vivido entre vós desregradamente. Foi para vos oferecer em nós mesmos um exemplo a imitar. Paulo fala: deveis fazer para nos imitar. Paulo uma vez falou: olhem para mim e imitem, me imitem. Veja, Paulo teve a audácia de pedir para que eles olhassem para a sua vida e imitassem, porque ele estava vivendo coerentemente. E aqui ele fala para, não levando somente para ele, mas que todos possam viver coerentemente, para que as pessoas, olhando para a comunidade de Tessalônica, possam imitar os bons exemplos. Façamos hoje um exame de consciência, se nós poderíamos dizer como Paulo: me imitem, porque eu estou vivendo conforme o que o Cristo ensinou. Se nós estamos vivendo coerentemente o que a igreja ensina, nós podemos falar como Paulo, para que as pessoas olhem para nós e nos imitem. E aqui a começar, como o padre está à frente, será que eu estou vivendo coerentemente? Será que eu posso dizer para as pessoas me imitarem? E não somente padres aqui, mas os pais, os filhos, será que tem um bom exemplo? Você pai, você mãe, você pode dizer: filhos, me imitem em tudo, seja nos valores cristãos, nos valores morais. E aqui eu lembro que lá no batismo, na cerimônia de batismo, todos nós somos batizados, lá os pais fazem uma promessa, dizendo que com palavras e exemplos, levar o filho ao céu. E também ali naquele momento, não só os pais fazem essa promessa, mas os padrinhos também, de com palavras e com o exemplo de levar aquele cristão que está nascendo ali na igreja, levar ele ao céu. Será que nós, com nossos exemplos, nosso testemunho, nós estamos levando as pessoas ao Cristo? Ou será que com nossos maus exemplos estamos levando as pessoas ao erro? Daí Paulo fala: entretanto, alguns desordeiros, vadios, que só se preocupam em intrometer-se em assuntos alheios. Vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Ele disse: não sejam como esses. Se alguém não obedecer ao que ordenamos por essa carta, notai-o, e para que ele se envergonhe, deixe de ter familiaridade com ele. Porém, não deveis considerá-lo como inimigo, mas repreendê-lo como irmão. Então, Paulo diz: não
imiteis, não andeis com eles, mas não considerem eles como inimigos. Tentem corrigi-lo para que ele se converta e volte. E daí no Evangelho, nós temos o próprio Cristo exortando os doutores da lei, os mestres da lei, os fariseus, dizendo que eles são sepulcros caiados. O que são sepulcros caiados, né? Eram sepulcros velhos, que aí, por ser velhos, estava ali já só ossos, a fachada velha também, e caiado vem de cal, né? Cal, aquele pó que junto com água faz uma tinta ali, uma tinta rala, e eles passavam para disfarçar a velhice do sepulcro. Por fora, aparentemente bonitos ali, mas por dentro tem ossos podres. E aí Jesus compara os fariseus, doutores da lei, escribas, que eram mestres da lei, que estavam ali para ensinar a lei ao povo, mas que viviam contrariamente. Até viviam alguns preceitos, como eles diziam, pagavam o dízimo da hortelã, o dízimo disso, daquilo, vestiam de roupas belíssimas, se perfumavam, mas por dentro viviam totalmente incoerente. E levavam as pessoas ao erro, viviam totalmente contrário. Meus irmãos, não devemos ser como sepulcros caiados. Nesse tempo que nós somos obrigados a usar máscaras, né? E aí devemos usar, porque para não pegarmos esse vírus, né? E para proteger os outros que estão ao nosso redor. Mas veja, temos que ter cuidado para não vivermos um catolicismo, um cristianismo de máscara, dúbio, né? Com duas caras. Na frente, na igreja, eu sou uma pessoa, mas fora, lá dentro de casa, diante dos outros, eu vivo totalmente incoerente. E também sozinho, quando eu estou sozinho no meu quarto, quando eu estou sozinho, que ninguém está vendo alguma coisa, o que eu tenho feito? Uma vida santa ou uma vida incoerente? Veja, a vida de santidade, e aí muitos santos vão falar, né? A vida de santidade vai embelezando o corpo. Cristo fala de sepulcros caiados aqui, por fora bonitos, mas por dentro podres. Nós somos formados de corpo e alma. Muitas vezes nós podemos estar bonitos por fora, aparentemente, mas por dentro estamos podres. Veja, se nós por dentro, já a nossa alma, já buscamos santificá-la, se nós já vamos vivendo uma vida coerente, de virtudes, uma vida bela, a nossa alma vai transformando também o nosso exterior. Os santos vão falando de uma vida santa, vai embelezando todo o ser, corpo e alma. Quando nós vamos crescendo em santidade, nós vamos ficando mais belos também fisicamente. Meus irmãos, que hoje seja um dia de observarmos a nossa vida, diante dessa exortação de Paulo, daqueles que vivem dentro da comunidade, mas que vivem incoerente, de Cristo que fala daqueles que estão à frente, mas que não vivem coerentemente e levam os outros ao pecado, que nós possamos perceber se estamos vivendo na coerência do Evangelho, nos ensinamentos da igreja, ou se aparentemente estamos dizendo que estamos vivendo, mas por dentro estamos longe. E daí cuidado, porque aquilo que Paulo disse, Cristo ainda não está vindo agora. Se vamos vivendo uma vida incoerente, podemos não nos preparar para quando vier a vinda do Senhor. Ou quando o Senhor demorar, nós partirmos desse mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.